Boa tarde na presença de Deus, que todos vençam hoje, amanhã e sempre no poderoso nome de Jesus. Estamos de volta com mais um tempo de curar, tempo maravilhoso que o Pai tem preparado para nós, para estar nos curando, nos libertando, está provendo a nós mais uma vez aquilo que nós necessitamos. Está removendo de dentro de nós tudo aquilo que nos prende ao passado, tudo aquilo que nos impede de avançar, tudo que nos impede de prosseguir em direção ao que Ele tem preparado para nós, as suas promessas. No passado, Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, da opressão do Egito, da idolatria do Egito, da morte que havia no Egito. E depois teve que tirar o Egito de dentro do povo, a morte de dentro do povo, a idolatria de dentro do povo, a opressão de dentro do povo. Da mesma forma, nos últimos dias, Deus tem tirado muitos, todo aquele que crê saber, da escravidão, do pecado, da morte, dos vícios, das enfermidades, das doenças, dos medos. E agora, neste tempo de curar, Ele tem tirado o pecado, a morte, o medo, os vícios, as opressões, as feridas, enfermidades, doenças, amarras de dentro de todo aquele que crê e tem se posicionado neste tempo maravilhoso. O tempo de curar não é uma invenção humana. O tempo de curar é um tempo, uma janela de tempo, uma abertura no tempo que Deus reservou, preparou para aqueles que o amam. Porque Deus ama a cada um. Deus é amor. O amor revela a Deus. Quando nós amamos como Deus, nós revelamos quem Ele é. Quando nós nos movemos de íntima compaixão, nós estamos a demonstrar, nós estamos a dar testemunho de quem Ele é. Então eu te convido para este tempo de curar, para que neste tempo de curar você se renda àquilo que Ele quer fazer. Você se entregue por inteiro, se entregue por inteira ao que o Pai quer fazer em ti, por ti e através de ti. É como está escrito em Salmo 107, verso 20. Enviou-nos a sua palavra para curar e livrar-nos de todas as nossas aflições. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero te encorajar a estar compartilhando mais esta transmissão. Estamos ao vivo pelo Instagram. Essa live ficará gravada no Instagram e será reprisada no canal do YouTube da família, @APN Church. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, não custa nada. Ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos, lives, mensagens, ministrações, testemunhos para a glória e a honra do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Seja participante deste propósito. Seja participante deste chamado. Este é o lugar do seu propósito. Este é o lugar do seu chamado. Que Deus te abençoe com todas as bênçãos, no nome de Jesus. E vamos mergulhar, vamos orar. Pai, santo é o teu nome. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo agora, tudo que o Senhor ainda fará em nós, por nós e através de nós. Obrigado, Pai, pela tua sabedoria. Obrigado, Pai, pela tua santidade. Obrigado, Pai, pela tua verdade. Obrigado, Pai, pela liberdade que só há em ti. Obrigado por tudo, tudo que o Senhor fez, tudo que está fazendo agora, em nome de Jesus. Em nós, nos nossos. Ó Senhor, realiza, conclua, não nos deixe te atrapalhar. Não deixe que ninguém nos atrapalhe, nem te atrapalhe. E não nos deixe atrapalhar a ninguém. É o que oramos, clamamos, pedimos, no nome de Jesus. Que este quinto dia da semana, a tua bênção, neste quinto dia da semana, pouse sobre nós. Pouse sobre cada um dos que estão me ouvindo. Onde chega a minha voz, que a tua bênção pouse.
a tua shalom pouse, repouse em nome de Jesus. E haja paz, saúde, alegria e prosperidade. No poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém. Declare o seu melhor amém. Deus é fiel. E por falar em fidelidade, qual voz você tem ouvido neste tempo? Deixa eu te questionar. Qual voz você tem ouvido, tem dado ouvido, tem emprestado os teus ouvidos neste tempo? Nós estamos em uma estação de guerra. A Bíblia diz com clareza que é a estação em que os reis saem para a guerra. Nós estamos em um tempo, uma temporada de cura. As guerras, elas trazem feridas, trazem machucados. Nas guerras há muitas coisas acontecendo, ocorrendo. Os riscos são grandiosos. Na guerra não há tempo para distrações, nem fraqueza, nem cansaço, nem vulnerabilidade. Na guerra não há espaço para o medo. É somente ousadia e persistência. Nós estamos neste tempo. Qual voz você tem ouvido? A voz da fidelidade, que é a voz de Deus, ou a voz da infidelidade, que é a voz de Satanás? Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa continuar ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Ignore, rejeite, expulse da tua mente, das tuas emoções, das tuas vontades, a voz satânica, a voz de Satanás. A voz da fidelidade te levará para dentro das promessas do Senhor. A voz da infidelidade te atrasará e lhe fará cair com o tempo, morta pelo caminho. Nem verá a promessa do Senhor se cumprindo. Eu quero te encorajar a ser fiel, porque Deus é fiel. A voz da fidelidade é a voz de Deus. Deus é fiel. E aquele que exerce fidelidade está em Deus. Satanás, ele é infiel desde o começo, desde o princípio. Desde quando ele tinha acesso ao trono de Deus, acesso à presença de Deus. Ele foi fiel. Ele disse: subirei e edificarei acima das estrelas o meu trono. Ele queria estabelecer um trono sobre o trono de Deus. Infiel. Satanás foi um disseminador de discórdia. Foi um disseminador de boatos errados, boatos malditos. Ele contaminou, através dessas coisas, uma terça parte dos seres celestiais. Você está entendendo? Satanás foi um infiel. Deus depressa abate os infiéis. Satanás foi abatido. Ele foi lançado de cima a baixo junto a uma terça parte dos anjos. Ele contaminou uma terça parte dos anjos. Qual voz você tem dado ouvido? A qual voz você tem ouvido? Qual voz tem captado a sua atenção? A voz da fidelidade ou a voz da infidelidade? Ontem eu estive a ministrar sobre isso. Lá no YouTube, a mensagem está liberada para você acessar no nome de Jesus. 1h30 de mensagem, presença, palavra e poder. Tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Onde eu trago ali o paralelo entre o povo de Israel e a igreja. O povo de Israel, Números capítulo 13, Números capítulo 14. A voz de Deus vai até o seu profeta Moisés, e instrui o profeta Moisés
a levantar 12 príncipes, 12 capitães, um de cada tribo, para irem averiguar a terra que Deus estava dando a eles. Deus estava dando uma terra maravilhosa ao seu povo. Deus não estava dando ao indivíduo, ele estava dando ao seu povo. Deus havia prometido que entregaria, e ele iria cumprir. Ele estava disposto a cumprir, mas ele disse: levante Moisés. Levante 12 homens, um de cada tribo, e envia-os para averiguar a terra. Moisés ouviu a voz da fidelidade, Moisés ouviu a voz de Deus, e levantou, elegeu 12 capitães, um de cada tribo, homens, e os enviou com instruções claras da parte de Deus. Disse: olha, vão pelo caminho do Negueb, subam por este caminho. Quando chegarem na terra, verifiquem se é uma terra boa ou se é má, se é uma terra próspera ou uma terra escassa. Observem os inimigos, se são muitos, se são poucos. Veja se o alimento da terra é abundante ou é pouco. Tragam dos frutos da terra para nós. Veja se é uma terra de ribeiros que tem águas, ou se é uma terra seca, uma terra árida. Veja se as cidades são fortificadas ou não, se tem muralhas ou não, se os homens são homens de guerra ou não. Ele deu todas as instruções e os enviou. 12 homens, 12, a Bíblia chama eles de espias. 12 espias, 40 dias, 40 noites ficaram naquela terra e foram, obedeceram. Eles ouviram a voz da fidelidade. Ouviram a voz de Deus que instruiu ao líder, ao profeta, que foi transmitida pelo profeta. O profeta fala a voz de Deus. Profeta é boca de Deus, profeta de Deus, não profeta de Baal. Tem profeta de Baal, tem profeta de Deus, ok? E quando voltaram, eles constataram, eles relataram diante dos ouvidos de Moisés, de Arão e de todo o povo de Israel, milhares de pessoas, que a terra de fato era uma terra boa, que havia frutos maravilhosos na terra. Inclusive eles trouxeram, um cacho de uva teve que ser carregado por 2 homens em uma vara. Que caixão de uvas! Oh, aleluia! Sim ou não? Glória a Deus! Também eles trouxeram figos da terra, trouxeram romãs da terra, frutos abundantes. Era o tempo dos primeiros frutos. Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E olha que interessante. Eles relataram isso. Porém, houve um porém. Houve um porém. Oh, Senhor. Dos 12, 10 disseram, mas, todavia, entretanto, porém, a terra possui homens poderosos, gigantes. Olha o que eles disseram. Eram homens tão grandes que aos nossos olhos parecíamos gafanhotos. É uma terra que devora os seus moradores, os seus homens. É uma terra fortificada. São homens guerreiros. Aí estão ali os gigantes. Meu Deus do céu. Aqueles 10 começaram a dar ouvidos à voz do medo, à voz da infidelidade. E estes começaram a liberar um mau relato semelhante a Satanás, enquanto tinha acesso à presença de Deus e à presença dos seres celestiais. E começaram a relatar, transmitir um mau relato. Mas Caleb se levantou e disse: calem-se. A multidão já estava afoita, aflita, já estavam incomodados e murmurando, começando a murmurar. E quem ouve a voz da infidelidade começa a murmurar. Você precisa ouvir a mensagem completa. Estou te entregando somente um pouquinho para que você entenda aquilo que Deus quer que você entenda neste tempo, para curar, para ser livre, para poder receber tudo que Deus tem para você e os teus, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Então Caleb mandou todos se calarem e disse: não, vamos subir a terra.
Vamos subir porque certamente Deus nos dará a vitória, Deus nos favorecerá, nós temos capacidade de conquistar essa terra, vamos! Mas os 10 continuaram a transmitir mau relato. De repente, todo o povo começou uma só voz murmurar. Murmurar contra Moisés, murmurar contra Deus. Questionando por que Deus nos tirou do Egito, por que não nos deixou perecer no Egito. Ele nos tirou do Egito para quê? Para nos fazer morrer nesse deserto? Para perecermos neste deserto? A Bíblia diz que Moisés e Arão se prostraram com o rosto no chão. Que Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, eles rasgaram suas vestes, rasgaram a capa, rasgaram a túnica. E Josué disse: vamos subir, porque certamente nós os destruiremos. Estes para nós são como um bocado de pão e nós os devoraremos. São figuras de linguagem, ou seja, nós prevaleceremos contra eles facilmente. Por quê? Porque a cobertura que eles tinham foi removida e o Senhor é conosco. Sabe o que o povo fez? Murmurou ainda mais e cogitaram em apedrejá-los. Elegeu um novo líder que pudesse levá-los de volta para o Egito. Ó Senhor, qual voz você e eu temos ouvido? A qual voz temos emprestado os nossos ouvidos? A voz da fidelidade, que é a voz de Deus, ou a voz da infidelidade, que é a voz de Satanás? Amados, nós estamos a tratar um tema muito maravilhoso, que é persistência para chegar na vitória. Só persiste e chega na vitória quem está ouvindo a voz de Deus. Deus não fala naturalmente, Deus fala sobrenaturalmente. Deus não é um ser natural, Deus é um ser sobrenatural. Ele é um espírito, então ele fala ao espírito. Aleluia, glória a Deus. Qual voz nós temos dado ouvidos? A qual voz temos emprestado os nossos ouvidos? A voz da fidelidade nos leva a persistir. Observem comigo o comportamento de Josué, o comportamento de Caleb. Eles estavam a manifestar persistência. O povo, pelo contrário, contaminado pelos 10 espias que trouxeram maus relatos aos ouvidos deles, foram bocas de Satanás no meio da congregação. Os levaram a desistir, a retroceder. Os levaram a querer voltar atrás e mais, a querer matar aqueles que estavam dispostos a persistirem. Se você ouve a voz do medo, a voz do cansaço, a voz da incredulidade, a voz da desistência, da vulnerabilidade, da fraqueza, você vai querer se levantar contra aqueles que, mesmo fracos, cansados, vulneráveis, mesmo com medo, estão a persistir. Você vai querer apedrejar estes, porque estes estão se opondo a você. Por favor, ouça a voz da fidelidade, ouça a voz de Deus. Treine o seu espírito para ouvir a voz de Deus. Permaneça mesmo que tudo esteja, indo de mal a pior. Mesmo que tudo aparentemente pareça perdido, só parece. Não deixe de persistir em direção à vitória, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Lembre-se, porque estamos indo em direção àquilo que Deus tem em nossas vidas, prometeu para nós, os nossos, planejou para nós. Amém? Satanás vai querer resistir. Se Satanás resistiu a Deus, resistiu aos anjos de Deus, ele não vai querer resistir você? Não vai querer resistir a mim?
com certeza ele irá querer resistir. E ele tem, todo o tempo, tem se levantado no teu casamento, tem se levantado no meio dos teus filhos, tem se levantado no meio da sua igreja, do seu ministério, tem se levantado no meio da sua escola, tem se levantado no meio da sua faculdade, universidade, no meio do seu curso técnico, tem se levantado no trânsito, tem se levantado em todos os momentos, de todas as formas, para tentar lhe resistir. Mas nós temos aprendido, em episódios anteriores, nós vimos que nós temos que nos levantar e resisti-lo. Nos levantar debaixo de uma palavra, debaixo de uma autoridade espiritual, debaixo da autoridade de Deus, em aliança com Deus, para resistir a ele, e ele fugirá. Ele fugirá. Glória a Deus. Você quer ver Satanás fugir? Você quer ver ele fugindo de você, fugindo da tua família, fugindo do teu ministério, fugindo da autoridade da palavra, por meio de uma palavra de autoridade que sai da tua boca? Então você precisa, em aliança com Deus, se levantar e resistir ao diabo. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 12. A partir do verso 3. E a palavra do Senhor diz: e apareceu outro sinal no céu. Vamos ler desde o verso 1. O Senhor me encoraja a ler desde o verso 1. Preciso ser obediente, amém? Verso 1. E apareceu uma grande maravilha no céu. Uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Para nós entendermos o livro das revelações, Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo, temos que entender que muito do que está escrito são figuras que representam algo. Por exemplo, essa mulher representa algo. Vestida com o sol representa outra coisa. Com a lua debaixo de seus pés, uma outra coisa. E sobre a sua cabeça, uma coroa de 12 estrelas representa uma outra coisa. Então nós temos que entender de simbolismo. E isso só é possível por meio do entendimento do contexto em que foi escrito o livro, tá? Em qual contexto foi escrito, certo? E também através do Espírito Santo, para entender a revelação dos símbolos que foram colocados, que foram usados para transmitir a revelação. Tudo bem? Essa mulher vestida com o sol é a nação de Israel. Uma mulher vestida com o sol. São os escolhidos de Deus, tá? E essas vestes com o sol são vestes resplandecentes, ou seja, são homens e mulheres que receberam o revestimento da luz, que saíram das trevas para a luz. Com a lua debaixo de seus pés, fala de homens e mulheres proféticos, homens e mulheres que caminham pelo Espírito e não pelo natural, que caminham nos tempos e estações do Senhor. A lua é um marco da mudança de estação, de tempo, de ano no calendário de Deus. Então a lua estava debaixo dos pés. Fala de governo sobre os tempos, estações, sobre as festas bíblicas, ok? Está a falar de Israel. E sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. 12 fala de governo, coroa fala de autoridade, certo? 12 também fala das 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel. Então, das 12 tribos haverão pessoas que receberam salvação por meio de Cristo Jesus. Salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Olha só que interessante. Verso 2. E ela, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. Então, esse povo estava com dores de parto, certo? Haviam contrações próximas.
quanto mais próxima a dar à luz uma mulher está, os intervalos de contrações, entre as contrações, diminuem. Então, assim que essa nação, esse povo, estava. Ok? Essa é a primeira maravilha. Então, quando nós virmos Israel clamando, quando nós virmos Israel posicionado, o povo posicionado, querendo de fato a redenção, estes que estarão em tribulação junto com a igreja, tá? Estes que estarão em tribulação, precisamos lembrar de Mateus 24, que fala que a criação estará como dores, né? Sentindo dores de parto, como uma mulher está prestes a dar à luz. Aqui, ó, uma ponte profética, tá? Uma ligação profética, certo? Precisamos entender isso. Então, esse será o primeiro sinal, tá ok? E o segundo, verso 3, e apareceu outro sinal no céu. E aqui eu quero que você se atenha. E eis um grande dragão vermelho, mais figuras, tá? Um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre suas cabeças. Dragão vermelho, fala de sedução, fala de imoralidade, fala de apetites egoístas. Se você observar, as maiores marcas de alimento utilizam da coloração vermelha. As maiores marcas de cosméticos utilizam da coloração vermelha. Tudo isso tem um efeito no cérebro humano, na alma humana. Atiça os apetites carnais da mente, emoções e vontades. E ali leva a pessoa a entrar em uma frequência de sedução e de desejo para satisfazer os próprios desejos, os desejos egoístas, ok? Então, dragão vermelho. Dragão fala de criatura de grande força, grande poder e de grande capacidade de destruição, certo? Estou aqui a destrinchar um pouquinho do Apocalipse com você, tá? Tudo pelo Espírito, amém? No nome de Jesus. Tendo 7 cabeças. Cabeças fala de autoridades. Cabeça fala de autoridade, ok? 10 chifres. Chifres fala de autoridade também. Cabeça fala de influência e chifres fala de autoridades. E 7 coroas sobre suas cabeças. Fala de governo, capacidade de governo. Então, esse dragão terão nações debaixo da sua influência. Terão pessoas de influência, presidentes, enfim, homens e mulheres de autoridade na terra, debaixo de sua influência. Tudo bem. Verso 4. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. E aqui eu entro em algo profético que ocorreu no passado, ok? E lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascer. E ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Está a apontar aqui para Jesus Cristo, o menino que nos nasceu, um filho que nos foi dado, cujo reino trouxe sobre os seus ombros. E o seu reino não terá fim. Glória a Deus. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela também tem um lugar preparado por Deus, para que a alimentassem ali por 1260 dias. Todos estes são símbolos. Vou avançando porque eu quero chegar aqui no verso 7, tá? É aqui que eu quero me ater. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, que foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Glória a Deus, ok? Precisamos entender isso. Veja bem, o dragão e os seus anjos levantaram, provocaram uma inserção no céu, onde houve guerra. Miguel, o arcanjo, e os seus anjos guerrearam, pelejaram, batalharam contra o dragão, Satanás, o diabo, a antiga serpente,
e os seus anjos. Onde ele conseguiu esses anjos? Foi através da contaminação, a voz da infidelidade. Nós estamos entendendo? Então houve uma resistência no céu. Satanás e os seus anjos estavam a oferecer resistência no céu, mas o arcanjo Miguel e os seus anjos ofereceram uma contra-resistência e prevaleceram. E tanto o dragão, que é o diabo, Satanás, e os seus anjos foram lançados de cima a baixo, foram lançados à terra. Houve vitória, graças a Deus. Houve vitória, louvado seja o nome do Senhor. E esta vitória eu declaro sobre a sua vida no nome de Jesus. No passado, o arcanjo Miguel e seus anjos lutaram e prevaleceram contra o dragão e os seus anjos. Neste tempo, nestes últimos dias, você e a sua casa, você e a sua família espiritual batalham, pelejam, guerreiam contra Satanás, o diabo, a antiga serpente que engana todo mundo, e vocês prevalecem em nome de Jesus. Vocês obtêm vitória no nome de Jesus, aliançados com o Senhor, debaixo da autoridade dele, debaixo do poder do Senhor. Nós nos levantamos, guerreamos, batalhamos, lutamos e vencemos o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Persistimos e obtemos vitória no nome de Jesus, o Rei da Glória. Receba esta capacidade, receba esta palavra. No nome de Jesus, ela se cumpre na sua vida. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E hoje eu quero compartilhar. Nessa semana estou compartilhando algumas coisas que o Pai tem me autorizado. Ontem eu compartilhei dia que eu levei entre 7 e 12 horas para tentar expulsar, junto com um grupo de irmãos, uma igreja batista, onde eu congregava, um demônio de uma menina, uma criança de 12 anos. Está no episódio número 25, você pode ter acesso depois desta live, no nome de Jesus. E no episódio número 23, eu compartilhei o dia que eu fui expulsar pela primeira vez um demônio. A experiência que foi, o dia que o demônio pregou para mim. Nunca me esqueci dessa pregação e eu levo por toda a minha vida esta pregação. O demônio me ensinou a não ter medo deles. O diabo me ensinou a não ter medo, a confiar no meu Deus. Então, se você quer ouvir a história completa, no episódio número 23, você tem acesso no poderoso nome de Jesus. E hoje eu quero compartilhar o dia que eu tive o primeiro contato direto com o demônio, que eu fui ajudar a expulsar o demônio. Foi meados de 2012, no ano de 2012, recém-chegado na Igreja Batista, certo? Depois de muito tempo afastado de igrejas, tinha frequentado a Igreja da Graça, só que não havia me firmado, era só visitas esporádicas que eu fazia com alguns vizinhos que iam. Antes disso, eu havia passado um tempo indo na Igreja Assembleia de Deus, certo? Onde fui criado. Claro que essa era uma outra congregação das Assembleias de Deus, uma das, mas fui criado pelos meus pais dentro deste ambiente. Porém, nunca havia tomado uma decisão com Cristo. É como uma frase assim declara: filho de crente não é neto de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Então, todos precisam passar pela porta. Todos precisam reconhecer a Jesus como único Senhor. Eu nunca tinha feito isso. Então, chegando na Batista, eu me convenci. Eu participei de um acampamento de jovens, No Limite, 2012. E ali eu tomei a decisão de me reconciliar, entre aspas, porque eu pensei que eu já era. Então, me convenci que era. Não me converti de verdade. Foi bem legal, voltei com uma vibe muito bacana. E eu decidi permanecer naquela igreja, na Igreja Batista. E ali eu fiquei durante 8 anos. E foi no mesmo ano que entrei
certo? Cru. Ainda mais no contexto batista, né? Que ignora muitos fundamentos da palavra, como batismo com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo de Deus, também a prática de constantes jejuns, oração em línguas, a busca pelos dons e o exercer dos dons, o entendimento da autoridade no nome de Jesus, sobre o uso da unção para o cumprimento do chamado. Enfim, eles ignoram todas estas coisas que eu estou a mencionar. E no mesmo bairro da igreja, há até hoje uma família. Foi muito mais no passado, hoje continua, mas em um ritmo menor. Mas esta família possui filhos, né? Uma mãe solteira com vários filhos, lutando para criá-los. E estes filhos se envolveram com muitas coisas erradas, como drogadição, vícios alcoólicos, prostituição, imoralidade sexual, enfim. E estes eram portas abertas para atividades demoníacas. E continuamente alguém estava possesso e sempre chamava o pastor para ir lá expulsar o demônio. Eu cheguei ainda nessa época, o pastor estava já deixando de atendê-los, né? Porque toda vez tinha que ir, e o povo nunca tomava uma decisão de realmente receber Jesus como Senhor, né? Então, demônio que ia, voltava com mais 7. O que ia, voltava com mais 7. E desta vez, depois de um culto de jovens, eu me lembro como se fosse ontem, o namorado de uma das filhas daquela casa ficou possesso. Eu não vi, só me relataram quando eu cheguei lá, né, que eles estavam bebendo, testa com testa, bebendo na casa, e de repente o homem começou a ter um comportamento diferente, uma outra personalidade, né? Ficou com a voz grossa, agressivo, e havia uma lâmpada na área, e ele pegou a mão e espocou a lâmpada na mão, assim, e não tomou choque algum. E aí estava querendo matar a moça, estava ameaçando ela, estava super forte, né? Aí chamaram o pastor, e o pastor separou ali os jovens de costume que ele levava, e eu, novato, né, também fui convocado. Tipo, uau, que legal, né? Vamos lá, vamos ver, primeira experiência, uhul! Nunca tinha tido experiências com demônios, né, expulsando demônios. E ali nós fomos, oramos, né, nos revestindo, e fomos. Chegando lá, já vi algumas pessoas que tinham segurado o homem, né, que estava endemoniado. E ali lá vai nós. Uma equipe canta louvores, o pastor começa a repreender e a outra equipe segura. Depois vai revezando. Os homens revezam na questão de segurar. E os demônios, eles sabem, né, quando ele está diante de autoridade e quando não está. Ele sabe também quando há legalidades e quando não há legalidades. Então, ele começou a falar, se referir a algumas pessoas falando, denunciando pecados ocultos, práticas que ninguém sabia, mas que os demônios sabem porque são eles que, né, incitam essas coisas. E ali houve essa questão, né? E eu já olhei, eu já orando, já, Senhor, que ele não me olhe para mim, não venha me acusar aqui não, Jesus. E eu segurando ali, e aí de repente orando, ele fazia força assim, nós estávamos segurando ele no chão, fazia força que me levantava do chão assim, e eu voltava. Eu fiquei lá segurando o demônio enquanto o pessoal estava lutando para expulsá-lo, né? Então foi uma aventura. E quando ele olhou para mim, fintou nos meus olhos, bola do olho toda preta, pupila dilatada, ele ficava olhando assim, entendeu? E eu
Tipo, sai dele e não entra em mim, entendeu? Sai dele e não entra em mim. Sei que nós chegamos ali por volta das 22 horas. E nós só conseguimos liberar aquele homem do demônio por volta de 1h30 da manhã. Então foi luta, entendeu? Ele ameaçou ali o filho do pastor, falou pro pastor que iria fazer com o filho dele. E ali foi uma situação bem difícil mesmo. Então essa foi a minha primeira experiência com o demônio. O dia que eu segurei um demônio no braço. O dia que eu segurei o demônio no braço, eu mais alguns jovens, e o demônio faltava nos jogar pro ar. Porque são seres espirituais que assumem a matéria humana, quando eles encontram ali espaço. Então eles aprisionam a alma das pessoas e eles assumem a personalidade delas. E é assim que eles agem. Na época não tinha entendimento, como eu disse, foi a minha primeira experiência. Estava em um contexto de igreja que não sabe lidar como a Bíblia ensina com estas coisas. Se você me perguntar, apóstolo, e hoje você segura demônio? Não, hoje eu não preciso segurar demônio, porque eu sei, eu entendo. Eu tenho entendimento e também prática, entendeu? Prática. Hoje ninguém segura demônio. No meu ministério ninguém segura demônio. A palavra de autoridade amarra o demônio, tá? Os anjos que caminham comigo, caminham com o ministério, amarram o demônio, inclusive castigam os demônios. E esse é meu relato. E amanhã, sexta-feira, episódio número 27, eu vou contar uma experiência maravilhosa. O dia que eu sozinho mesmo, entendeu? Não tinha ninguém me ajudando não. Expulsei demônio, tá? Isso depois de ter sido batizado com o Espírito Santo, revestido de poder. E eu vou contar amanhã. O Senhor me autoriza, então eu vou contar amanhã. Então amanhã, 13 horas do horário local, 14 horas do horário de Brasília, eu vou contar o testemunho. Não será um testemunho, né? Esse que eu contei foi um testemunho. O dia que eu segurei um demônio. Mas eu vou contar o dia que eu expulsei o demônio, tá? E foi interessante, foi muito interessante, tá? Só te digo que ele saiu, tá? Mas vou contar como foi todo o enredo da história. Glória a Deus. Louvado seja Deus que nos dá vitória. Louvado seja Deus que nos capacita a persistir para chegarmos na vitória. Persista, insista, não desista. Hoje, 18 horas, entraremos em mais um dia de jejum. Amém? Nosso terceiro dia de jejum. Início 18 horas. E vamos até o meio-dia de sexta-feira em jejum. Amém? No poderoso nome, no nome de Jesus. Então, 18 horas, estaremos ao vivo lá pelo YouTube, @APN Church. Preciso te informar que vou fazer uma experiência, vou deixar o chat fechado, sem acesso a chat, tá bom? Vocês somente irão ouvir e interagir comigo aí onde você estiver. Nós não conseguiremos nos comunicar pelo chat. Na live anterior, na live passada da terça-feira, entraram alguns sem vergonha, sem noções, e começaram a querer atrapalhar. E acabou me desfocando um pouquinho, devido às muitas mensagens que estavam postando. Inclusive eu fui bem ingênuo, graças a Deus, né? Tava me chamando ali de Pastor Vitória. Pastor Vitória, porque eu estava a declarar vitória, né? Um jejum que está nos capacitando para isso, para nos levar à vitória. Se é tempo de guerra, se é uma estação de guerra, é vitória. O Senhor está nos conduzindo à vitória. E nisso tudo está nos preparar. Então ali eu pensei que era a pastora Vitória que estava mandando a mensagem. São coisas do Espírito mesmo, certo? E aí mandaram outras mensagens também, dizendo que era meu filho, que a mãe dele disse que agora estava fazendo live, né, que eu abandonei ele e a mãe dele quando ela estava
grávida e quem registrou ele foi meu amigo. Sabe, coisas tipo nada a ver mesmo. Coisas de Satanás mesmo, tentando atrapalhar o propósito. Então, para evitar, como é uma live aberta, né, para evitar esse tipo de comportamento e esse tipo de manifestação satânica, certo? De interação satânica conosco, nós iremos deixar fechado para experimentar como será a desenvoltura no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Mas eles levaram fogo, tá? Só disse fogo, fogo, fogo. E foi maravilhoso tudo aquilo que Deus operou. Que vençam hoje, amanhã e sempre no nome de Jesus. 18 horas. Não esqueça, propósito, jejum, oração, Bíblia e comunhão. Amém? Para não sermos tragados pelo leão. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que Satanás, o nosso adversário, anda ao redor como leão, rugindo, buscando alguém para devorar. Mas o verso 9 diz que nós devemos resisti-lo firmes na fé, sabendo que as mesmas coisas que estamos a passar estão a se cumprir na vida de outros irmãos ao redor de todo o mundo. Então, entre nesse propósito, ainda dá tempo, são 17 dias de jejum, todas as terças e todas as quintas-feiras. Hoje nos encontramos 18 horas lá no YouTube, @APNChurch. Minha querida, Deus abençoe, minha amada. Deus abençoe Lia, Deus abençoe Raiz, Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos, o nome de Jesus. Nós nos encontramos daqui a pouquinho, 18 horas, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Compartilhe essa live, está uma bênção. Shalom.